Derby Almeida aqui para mais um conteúdo a respeito de posicionamento e hoje nós vamos falar sobre o poder da sua voz. Você sabe que ela pode ecoar em um ambiente e simplesmente contagiar aquele ambiente, deixar ele mais sério, deixar ele mais tenso, deixar ele mais descontraído e deixar ele bastante alegre. Tudo depende da sua voz. A sua voz tem características que você nem imagina. Então, se você quer aprender mais, fica aí que vamos dar dicas depois para você. E lá vai a primeira dica. Faça uma gravação da sua voz. Você já gravou a sua voz? Você já escutou a sua voz? Sabe quando as pessoas falam assim, para nós precisarmos ouvir aqueles sons, né, 3D, 4Ds lá do cinema, ou se a gente quer ouvir algo muito bem, coloque o fone de ouvido. Então, faça um teste, grave a sua voz e ouça ela com o fone de ouvido. Você vai perceber ali que a sua voz, ela pode estar grave, ela vai ter timbres, ou ela pode estar baixa. Você vai perceber que algumas palavras, se você falar baixo, você vai impedir o seu interlocutor de escutar, de entender. Então, nós precisamos ter clareza, nós precisamos ter entonação, nós precisamos ter ritmo nas palavras para você tornar a sua voz poderosa, porque tem poder na voz. E você sabe que o seu corpo ele é tão incrível que ele funciona como uma caixa de som aí. Tanto é que, se você quer falar uma voz mais grave, provavelmente você vai falar uma voz de tórax, uma voz aveludada, uma voz cheia de ar. Agora, se você for falar tons mais agudos, a voz, ela provavelmente vai sair dessa região aqui da face. Então, você é uma caixa de som aí que pode modelar, né? Que pode amplificar essa voz ou pode retrair. Geralmente, quando nós estamos nervosos, sabe o que acontece? A gente retrai. Você percebe que uma pessoa está nervosa? Como? Quando ela começa a traquejar, né? Que aquelas palavras assim que não saem, ou que aquelas palavras que embolam, ou ela embota, que é aquela pessoa que vai falar uma coisa e você não entende, parece que tá falando com um ovo na boca, ou ela parece que tá faltando água nas palavras dela. E é isso mesmo, porque quando nós ficamos nervosos, nós liberamos aí uma adrenalina e tudo é para que você corra. Então, a água que está lá na boca, gente, ela não vai estar para o quê? Para umidificar as suas palavras. Então, se você está nervoso, provavelmente você vai transferir isso para a sua voz. Nós precisamos aí entender essa caixa de som, como que ela funciona, como que ela reage aos estímulos, para que nós possamos modelar ela da forma que nós queremos. Você vai observar que cantores líricos, né, eles fazem uma impostação de voz, fazem um corpo ereto, porque para otimizar essa caixa aí tão potente que é o seu corpo. Aí vai algumas características, como por exemplo, a entonação vocal. Você sabe que a entonação é aquilo que você vai dar o tom forte. Geralmente, uma sílaba tem lá na palavra que ela é mais forte, mas numa frase vai também ter uma palavra que ela é mais forte. E isso às vezes se confunde, sabe com o quê? Com a ênfase. Porém, a ênfase é aquela melodia das palavras. Sabe quando você vê uma pessoa conversando, você fala assim, nossa, parece que essa pessoa conversa cantando? Geralmente, nossos amigos lá do Sul fazem isso muito bem. E também os nossos amigos aqui do Centro-Oeste, eles conversam cantando, né? A hora que um paulista chega aqui e fala assim, mas o que é isso? Vocês estão conversando cantando? Então, isso é a melodia das palavras. Você percebe que tem um gingado nas palavras. E não é só isso. Olha que coisa interessante. Você sabe que as palavras também têm ritmo. Tem coisas que às vezes você vai ter que falar mais rápido e tem coisas que você vai ter que falar mais espaçado. Geralmente aquelas palavras grandes, você vai ter que dar um ritmo para que as pessoas entendam o que você está falando. Então já falamos aí de entonação, já falamos aí dessa melodia, né? Que é a ênfase, e nós já falamos também sobre o ritmo. Qual que é o ritmo que você conversa? Tem pessoas que conversam assim, parecendo que soltou uma boiada, né? Abriu ali a porteira de uma boiada. Se você fala assim, meu Deus do céu, essa pessoa nem tem entonação, porque fala tão rápido que não tem como fazer entonação. Então, faça essa análise aí. Lembra lá no início? Grave que você vai ver se você vai estar falando rápido ou se você vai estar dando as pausas necessárias. Elas são necessárias para que as pessoas respirem, sabe? Durante o seu discurso, durante a sua fala.
E tem a intensidade vocal. Gente, a intensidade é como se você imaginasse um megafone. Será que para falar, para outra pessoa escutar lá do outro lado da esquina, qual que vai ser a intensidade? Eu vou ter que aqui, ó, trazer a voz aqui pro peito, né? Que é aquela voz forte. Então, você vai usar muita intensidade, mas não faz sentido nenhum ter 3 pessoas aqui na sua frente numa sala e você usar a mesma intensidade que você usou lá para falar com a outra pessoa lá do outro lado da rua, lá do outro lado da esquina. Então, dose essa intensidade. Também não faz sentido você estar diante de uma plateia muito grande e você falar sussurrando. Então as pessoas elas vão desconfiar aí que há uma insegurança, gente, porque essa voz de sussurro, essa voz de conselhozinho, a gente fala em alguns pontos, sabe? Que você vai deixar aquele discurso mais aconchegante. Então, vamos saber a intensidade, a entonação, a melodia aí que nós falamos e vamos também saber o ritmo. Será que tem mais coisa? Tem mais coisa sim, tem a pronúncia e tem a articulação. Gente, pra gente fazer aí um exercício de articulação, sabe o que a gente precisa de fazer? Trava-línguas, elas são ótimas para que você, assim, comece a falar de forma mais clara, articule a voz de forma que as pessoas entendam. Tem palavras que são difíceis de entender, mas se você articular bem, falar o A com som de A, falar o O com som de O, você saber articular essas vogais, né? Essas consoantes, geralmente quando tem aí o R, o L, geralmente a gente vai travando um pouco, mas vai dar tudo certo. Se você fizer aí alguns trava-línguas, você vai perceber que a sua comunicação ela vai ficar mais clara. E tem também a pronúncia. Você sabe que quando nós falamos palavras estrangeiras, às vezes a gente vai pronunciar, as pessoas falam o que aquela pessoa quis dizer mesmo. Mas isso é normal. Se você está aí na sua caminhada, procure melhorar a sua pronúncia. Até em algumas palavras aqui, se for palavras regionais, provavelmente você vai ter alguma pronúncia diferente. Então, procure ler aí, procure conversar com diferentes pessoas de diferentes locais que você vai ver que tem diferentes pronúncias. E para você falar aí pronúncias corretas, é bom que você faça o exercício de ou escutar pessoas que falam bem. Então, escute pessoas que falam bem porque isso vai te afetar. Você, inevitavelmente, você vai ver que você está falando bem também. Essa semana eu tive uma experiência que eu levei, né, ele era locutor de rádio e era muito interessante porque ele conversava tudo, gente, ele conversava pronunciando, fazendo as pausas, parece assim que se não tivesse o tempo necessário para ele falar tal frase, para ele nem valia a pena falar. Então ele falava e você entendia e era tão gostoso que você queria ficar ali conversando com ele. A hora que foi a hora dele descer, né, do carro, a gente falou, nossa, a gente dava para ficar conversando aqui, ouvindo ele falar, porque passa uma tranquilidade, passa algo que você tem credibilidade, tem confiança. Por quê? Porque está articulando bem, porque está pronunciando bem, porque está dando ritmo, dando cadência. Eu já escutei discursos de pessoas que simplesmente eles iam dar uma notícia, não, porque aconteceu isso e aquilo, e depois que eu cheguei em casa, eu vi que o meu cachorro morreu. Gente, e eu fiquei muito triste. Não faz sentido. Então, imagine você dar uma notícia ruim sorrindo. Então, faça o exercício de sentir as palavras. Escolha algumas palavras que remetem sentimentos. Faça essa mentalização aí. Se eu fosse falar algo sobre morte, se eu fosse falar algo sobre um rio de vida, como que você falaria? Você vai perceber que você vai mudar toda a sua expressão, porque a sua expressão vai ter que condizer com o que você está falando. Isso tudo faz parte da sua linguagem, da sua comunicação, para você ter uma comunicação ativada. Então bora lá, bora nos posicionar, bora ter uma comunicação ativada e vamos juntos aí com mais conteúdo de posicionamento descomplicado para vocês.